Primeira leitura de hoje nos traz a leitura do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 12 a 14. Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A nossa primeira leitura de hoje vem nos apresentar a orientação, o comportamento, o que os apóstolos e as pessoas que seguiram Jesus fizeram após a ida de Cristo para os céus. Após Cristo ir para o céu, eles não tinham mais a companhia e a presença de Cristo. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos as nossas amizades, nós temos os nossos relacionamentos e temos as pessoas que nós amamos e cultivamos em nossas vidas e nosso dia a dia. E às vezes nós as perdemos, seja pela morte ou seja, às vezes pelas nossas falhas. Às vezes cometemos erros com as pessoas e elas acabam partindo da nossa vida. E às vezes as pessoas partem pelas causas naturais que nós sabemos muito bem. A morte, às vezes, nos leva às pessoas que nós amamos. E no caso de Jesus, a partida de Cristo, a ida de Cristo para o céu, já havia sido anunciada e sabiam que teriam que continuar a trajetória sem a presença de Cristo. E quando nós falamos dessa presença carnal de Cristo, do homem que foi Jesus no meio de nós temos que ter a consciência que Jesus sentia os mesmos sentimentos que nós sentimos. Na perda, ele tem a mesma dor que nós temos. Um bom exemplo é quando Jesus chorou pela perda de um parente querido. E quando nós perdemos alguém, nós também entramos nesse estado de sofrimento, nesse estado de desorientação. Nós não conseguimos manter as nossas emoções equilibradas. E por isso Cristo chorou, porque ele sentia falta da presença através do sentimento carnal que ele possuía em si. E nós, como homens, temos esse sentimento. Mas a orientação que Cristo sempre nos deu, durante toda a sua trajetória de vida, foi que nós pudéssemos colocar a nossa vida em oração. Porque é a oração que faz com que nós nos conectemos a Deus e possamos perceber que muito além da nossa carne, nós temos um espírito, e é esse espírito que permanece para sempre. Cristo, após a sua morte, após a sua ressurreição, retornou ao Pai, e ao retornar ao Pai, ele estava em casa, onde ele viveria a vida eterna. E esse é o convite de Cristo para cada um de nós, que nós possamos perceber que algum dia nós iremos morrer, mas que nós retornaremos para a nossa essência, a nossa origem, que é de estar diante de Deus, estar no reino dos céus, viver a vida eterna. Esse é o nosso legado, esse é o nosso caminho e essa é a nossa orientação através de Cristo. Nós temos que compreender basicamente que, para alcançarmos a Cristo, a nossa carne é fraca para poder seguir e caminhar como Cristo caminhou. E por isso, nós precisamos de fazer muitas orações, estar sempre conversando com Deus e conectado com Deus, para assim podermos alcançar com mais facilidade uma comunhão com Deus Pai, assim como Cristo tinha. A comunhão de Cristo com Deus era tão bonita e nós às vezes achamos que nós não podemos conseguir alcançá-la, mas nós sempre temos que colocar na nossa mente que Cristo veio para nos provar, para mostrar a cada um de nós que mesmo tendo o nosso corpo carnal que deseja viver os pecados, que é possível sim,
que é possível nós estarmos em comunhão com Deus, e para isso é através da oração. E como nós sabemos muito bem, através da nossa primeira leitura de hoje, nós vemos a orientação que Deus deixou através de Cristo e que deixou para os seus discípulos e todos aqueles que ouviam a palavra do Filho de Deus, que deviam continuar suas orações. Mesmo naquele momento de dor e sofrimento, o que eles fizeram foram se reunir, entraram em comunhão com Deus, conversaram com Deus. E é nesse momento em que nós temos que agir da mesma forma. Muitas vezes nós perdemos as pessoas que nós amamos, seja pela morte ou seja pela vida. Então nós temos que, seja em qualquer situação, colocar em oração. Se é para a morte, para que Deus conforte o nosso coração, para que possamos continuar a nossa jornada sem aquela pessoa e que tudo aquilo que ela nos deixou de bom, possamos levar e ser reflexo daquilo nas outras pessoas. Assim como Cristo deixou muitos bons exemplos para que nós pudéssemos refletir isso nas pessoas, repassar para as pessoas o mesmo amor que Cristo mostrou para com cada um de nós. Agora, quando nós perdemos as pessoas para a vida pelos nossos pecados, porque traímos, maltratamos ou fizemos algo de errado, nós temos que orar a Deus e pedir a Deus para quebrar todo o orgulho que há dentro de nós. Aprender a pedir perdão, aprender a ir atrás da pessoa e reconhecer nossos erros. Porque quando as pessoas partem da nossa vida, é porque nós machucamos o coração delas. Às vezes elas são tão orgulhosas que não são capazes de nos procurar para nos orientar, nos ajudar. E nós que temos que procurar a Deus para acalmar o nosso coração, para nos mostrar o melhor caminho, para nos dar um sinal de que a presença de Deus está no amor. Muitas vezes o nosso coração está tão cheio de ódio, de pecado, que nós não conseguimos experimentar do mesmo amor que Cristo nos ensinou e nos mostrou no nosso dia a dia. A palavra de hoje vem nos fazer esse convite de viver a oração, para reconhecer que nós somos fracos e somos pecadores e que através da oração é que nós podemos fortalecer nosso espírito, principalmente nos momentos de perda, que são os momentos mais difíceis da nossa vida. Quando nós perdemos alguém, é que nós às vezes caímos em pecado, porque duvidamos de Deus, achamos que Deus não existe, colocamos Deus à prova. E o que os discípulos de Jesus nos mostram nessa leitura de hoje é que é aí, neste momento, é que nós temos que ainda mais nos aproximar de Deus. Salmo responsorial. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações hão de clamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. O nosso evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem,
prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, conceberá um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso evangelho de hoje vem nos apresentar o Deus do impossível. O Deus que nós conhecemos muito bem e que nós às vezes entregamos o nosso coração. Geralmente nós procuramos a Deus por causa das impossibilidades da vida. Quando nós estamos sofrendo, nós estamos com algum problema, estamos com dívidas, estamos com sofrimentos e doenças, nós procuramos a Deus para que Ele possa realizar as impossibilidades na nossa vida. E ali, na presença de Maria, Deus realizou uma impossibilidade através dela. A diferença que há entre as nossas necessidades e a de Maria é que Maria não procurou a Deus para que pudesse viver essas impossibilidades. E nós, muitas vezes, nós procuramos problemas para as nossas vidas, para ir atrás de Deus, para que Deus possa nos apresentar o Deus do impossível, para nos apresentar as impossibilidades. E no caso de Maria, que tinha um coração simples, manso e humilde, Deus a procurou para que pudesse o ajudar a conceber o seu filho. E nós, muitas vezes, não estamos dispostos, assim como Maria estava disposta a ajudar a Deus. É claro que a primeira instância, a primeiro momento, nós podemos notar na leitura que ela se assustou. Mas o anjo a mostrou e aprovou que aquele era o Deus do impossível, ao mencionar o caso de sua parenta Isabel, que estava no 6º mês de gravidez, mesmo sendo estéril. E ela, percebendo que estava realmente diante do Deus do impossível, que estava diante do anjo do Senhor, se entregou, abriu seu coração, deu a Deus a graça de poder estar em comunhão com Ele. E esse é o maior desejo de Deus, que nós possamos estar na presença dEle pelo amor que nós temos a Ele e não pelas nossas necessidades. Nós muitas vezes procuramos a Deus porque nós temos necessidades impossíveis de resolver, sendo que nós deveríamos estar com Deus a todo momento, não só nas dificuldades, assim como Maria esteve diante de Deus em todos os momentos de sua vida. Este é o convite da nossa leitura de hoje. Se nós temos os nossos problemas, é claro que devemos sim procurar a Deus, principalmente através das nossas orações, através da comunhão com Deus, para poder nos ajudar. Mas que acima de tudo, nós possamos estar retos, andando de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito simples. Jesus nos ensinou durante toda a sua trajetória de vida que o que Deus espera de cada um de nós é simplesmente que nós possamos amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo
Amar de todo o coração como nós amamos a Deus. Demonstrar esse amor, esse respeito e esse carinho. Lutar dia após dia contra o desejo do pecado. Contra o desejo do pecado é de maltratar nosso irmão, é de ir contra Deus, é de duvidar de Deus. Que nós possamos lutar contra isso, que possamos viver a prática do amor, que é dar ao outro o direito de ser ele mesmo, respeitar as diferenças e procurar, acima de tudo, praticar o bem, ser o bem para o seu irmão, doar-se, ser amor.